Há mais de 2000 anos, o Filho de Deus veio ao mundo. Nasceu em uma cidade pequena, longe dos palácios e dos holofotes deste mundo, na simplicidade de um estábulo. O seu primeiro berço foi em uma manjedoura. E desde o início, ele já nos ensinava a depender de Deus. E da mesma forma, a Igreja Universal nasceu. Em um antigo coreto em um bairro popular no Rio de Janeiro, apenas com a fé e a coragem para cumprir a ordem do Senhor Jesus, a voz de um homem ecoava naquele lugar, com um único objetivo: anunciar a palavra de Deus aos sofridos e desacreditados, e a todos os que creem. Ambos os começos carregam algo em comum. O que parecia desprezível aos olhos humanos foi, na verdade, o início de algo que impactaria milhões de vidas. Francisco vivia uma vida de decepções. Eu frequentava macumba, eu trabalhava com os encostos, entendeu? Aí fazia despacho, ia ao cemitério, recebia eles, né, para dar consulta para os outros. Mas a minha vida sempre atrasando. Ganhava muito dinheiro, mas eu gastava tudo com bebida. E com mulheres também, né? Aí era uma briga tremenda dentro de casa, e aquilo já não estava me aguentando mais. Foi até que um dia eu me separei dela. O demônio tinha prometido de matar ela e disse que eu não ia viver com ela nem com a minha família. Depois de 3 meses ela veio a falecer, ela morreu. Era uma tristeza tremenda. Às vezes eu bebia pensando que ia me alegrar, mas trazer era mais problema ainda, porque no outro dia eu tinha conta para pagar e aquela aflição que eu tinha dentro de mim, porque era uma aflição na alma tremenda, não passava. Eu tinha que beber mais para ver se aquela aflição passava. Aí o pensamento vinha para me desistir de tudo. Aí eu pensava, poxa, mas tem Deus, poxa, como é que Ele me deu a vida, eu vou tirar? Eu ficava nesses pensamentos, aí pegava, dividia, ficar ouvindo aquela palavra que Deus tinha me dado naquele momento, não, eu ia para o botequim poder beber mais. Andréia sofria desde a sua infância. Por causa dos vícios do meu pai. Ele era uma pessoa muito agressiva, ele era uma pessoa que não trabalhava. Quando ele trabalhava, o dinheiro era só para sustentar os vícios dele. Então foi uma infância difícil. Em busca da felicidade, Terezinha só encontrou o sofrimento. Eu era espírita muito perturbada. Todo mundo chegava na porta do quarto, olhava, sabe como eu estava? Com charuto e uma cachaça do lado. Eu bebia a cachaça e fumava o charuto. Aí minha mãe, isso aqui é média de berço, tem que desenvolver. Aí me levou. E ela também era espírita. Cheguei a fazer a cabeça. A manifestava e dava até consulta. Tinha dia de eu levantar e não ir trabalhar com medo. Diziam que eu vivia atropelando os carros, porque eu só vivia machucada. Quase toda semana eu estava no IASES com problema. Tomava remédio, tarja preta e não dormia. Eu não dormia, eu era perturbada. Era aquela opressão, eu era oprimida. Dor de cabeça dia e noite. Quem pode viver com uma dor de cabeça ou tonteira? Eu queria até agredir. Eu vivia no psiquiatra. Em meio à escuridão, um raio de esperança surgiu. Estava procurando uma coisa diferente que me fizesse bem. Então eu andava em algumas igrejas para ver como é que era a pregação deles. Aí eu, nessa agonia que eu vivia, na minha andança aqui, aí tinha umas pessoas aqui que bebiam também. Aí eu pegava, vinha, me misturava no meio deles e começava a beber também.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí, meu bêbado, foi que eu vi ele pregando aqui, perto daquele barranco lá. Ficava mais ali afastado, que aí depois que eu vinha me aproximando mais do coreto, deixava todo mundo se aproximar, eu vinha assim meio, com aquela assim, desconfiança. Mas eu via que a força daquele homem era tão grande, que o que tinha dentro dele era fora de série, que eu nunca tinha visto. E nas pregações nenhuma que eu tinha ouvido antes, a pregação que ele fazia. Ele gritando ali com a Bíblia aberta ali em cima do coreto, dizendo: meu Deus, se o senhor fizer que eu ganhe uma alma hoje, eu já saio daqui satisfeito, meu Deus. Me dá pelo menos uma alma. Eu vi aquela agonia que ele sentia e eu comecei a vir e comecei a gostar das pregações dele. E aquilo foi me transformando, foi me dando mais paz ainda durante a semana, até esperar que ele viesse na outra semana para me vir novamente. Aqui, na época, a maior parte dos cidadãos de rua vinha dormir aqui. E aqui de manhã, às vezes, quando chegava ali, eles dormiam ali, acho que um estava bêbado, dormia lá dentro, as necessidades, fazia tudo ali. A semana que o bicho vinha para cá, varria aqui e fazia aquela faxina aqui para quando ele chegasse, encontrasse limpo, mais limpo, né? Porque limpinho mesmo não ficava. Quem nos dá fé na palavra é o Espírito Santo. Só falava em Deus no Espírito Santo. Pegava a Bíblia e mostrava: meu Deus, tira essas pessoas desse monturo e levanta essas pessoas. Deus levantava também aquelas pessoas na mesma hora. Aí eu até pensava: pô, será que eu estou vendo direito? Será que eu estou vendo essas pessoas tudo alegre assim mesmo? Que os olhos, aquele brilho das pessoas. Eu via aquela ânsia dele de ganhar alma. Eu via que era completamente diferente das outras igrejas que eu tinha ido. Sentia uma paz tremenda. Então eu ficava pedindo assim dentro de mim que ele viesse mais vezes na outra semana. Tinha muitas pessoas que era suja, que tomava banho, e quando você vinha, daí uns dias aquele cara já estava mais bonitinho, já tinha arrumado uma coisa, já estava. E aqui dava maior alegria. Quando o Bispo Macedo voltava, que via aquelas pessoas já levantadas, ele ficava todo contente. Aí ele já via aquele brilho no rosto dele, que uma pessoa que ele viu suja aqui no coreto, aquele amor que ele tinha pelas pessoas, aquelas pessoas já tinham levantado, chegava até ficar com a bochecha vermelha, aquela coisa dele, com aquela vibração dele, e ele não fazia diferente de pessoas, chegava, abraçava ele mesmo, a pessoa suja aqui, pessoa vez fedorenta, e sempre levando a palavra do Espírito Santo e querendo levantar cada vez, mesmo que ele visse que aquela pessoa estava bem melhor, mas ele queria levantar aquela pessoa muito mais para a glória de Deus. Muitas pessoas de rua aqui, que moravam aqui, dormiam aqui, que depois a gente já não via eles mais, quando encontrava eles em situações melhores. Latinos morou aqui também, aqui no meio do pessoal de rua aqui. E hoje é um grande artista. O que acontecia? As pessoas começavam a gostar, já começou a encher em volta aqui do coreto para ouvir a palavra de Deus. Mesmo sofrendo, Andréia, quando chegou à Universal, decidiu priorizar o mais importante. Então, minha avó, a minha mãe, me levou para a igreja. Devido à necessidade que a gente passava em casa, eu me sentia inferior aos demais e vi que eu precisava buscar por mim. Eu precisava do Espírito Santo na minha vida. E quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim, aí tudo mudou. Acabou aquele achar que eu era menos do que as pessoas. É como se tivesse entrado uma força maior dentro de mim. Eu sabia que eu ia passar pelo que passasse, enfrentar o que fosse, mas a salvação estava ali dentro de mim. E eu falei assim, não, eu preciso retribuir um pouco daquilo que Deus me deu, dessa força, desse espírito. Então, ali nasceu esse desejo de querer servir a Deus. Com 14 anos, eu fui levantada obreira e no meu início, eu lembro de reuniões que a gente teve na funerária ainda. Participei de vigília lá, inclusive uma vigília com o Bispo Macedo. Eu lembro que tudo era muito simples, era aqueles bancos duros de madeira. Não era tanto obreiro como é hoje, era aqueles poucos obreiros, né? Mas dispostos a servir a Deus. Para Terezinha,
A oportunidade da mudança veio através de sua mãe. A minha mãe, que ouvia um programa na Rádio Metropolitana, ela foi evangelizada através de um programa de 15 minutos que tinha, que era no caso, naquele tempo era Pastor Macedo que fazia. Deus existe e Ele tem compaixão de todos os que estão gemendo. Que ele falava até uma frase engraçada que ela falava para mim. Ele dizia assim: eu sou o Pastor Macedo, que acorda mais cedo para orar para você que tem medo. Aí ela me convidou, eu não queria ir, com muita força eu fui. Quando ela tinha 6 meses que ela estava, que minha mãe me levou. Naquela que era funeráriazinha, era o Bispo Macedo, ele era novinho, fazendo oração na cabeça das pessoas. Eu dizia, na minha cabeça ninguém vai botar a mão. Eu cheguei revoltada, disposta a brigar mesmo, a discutir. Botaram a mão na minha cabeça, fizeram oração, eu manifestei. Eu saí aliviada, saí sem um peso. Aí no dia seguinte eu queria mais, aí fui logo cedo. Dali eu passei a dormir, saiu aquela perturbação da minha cabeça. Aí me deu aquela atenção, começou a conversar, largar isso, largar aquilo, largar aquilo. Aí eu tinha um monte de coisas em casa, porque eu era da pesada mesmo, então aquela bagagem toda mandou levar. Eu cheguei mais ou menos depois do carnaval, em fevereiro, por aí, né? Aí quando foi em julho, a igreja estava fazendo aniversário, 9 de julho, 1 ano. Eu comi um pedaço de bolo. Primeiro aniversário da igreja e eu fiquei feliz da vida. Inclusive lá não podia fazer reunião de domingo, eu me lembro, fazia no Cinema Piedade porque não tinha espaço, já estava enchendo muito. E nós saímos da funerária porque já não cabia mais, ficou pequeno para tanta gente, tanto povo. E viemos para cá, para a abolição. Nós viemos para cá, ainda tinha terra no chão, ainda estava tudo em obras. A igreja cresceu, foi crescendo, crescendo, crescendo. Isso aqui, se você tirasse o pé daqui, não tinha espaço mais para você botar seu pé. De tão cheio que isso aqui ficava, cheio, lotado, gente ali, gente aqui nos corredores, gente pelas coisas. Era muita gente, muita gente. A gente via mesmo milagres. Hoje em dia tem televisão, hoje em dia tem rádio, tem a internet, tem tudo. Naquela época, no início da igreja, não tinha isso. O agir do Espírito Santo foi que fez o trabalho da igreja alavancar, crescer. Isso era a nossa mídia na época, o Espírito Santo de Deus. Era pessoas doentes, enfermas, e isso eu ficava maravilhada, que eu via pessoas sendo curadas, pessoas chegavam com muleta, e saía com a muleta debaixo do braço. Eu cheguei a presenciar uma vez uma pessoa que estava cega e ela enxergou. O Espírito Santo continua trazendo, né, as pessoas até hoje. Quantas foram as pessoas que eu vi manifestando, passando mal, recebeu o Espírito Santo e virou um obreiro. Isso também foi gratificante, eu vi isso muito acontecer. E aqui eu lembro de reunião que eu tive aqui com o Bispo Macedo, até com o Bispo Gonçalves uma vez, uma vigília que a gente participou. E Terezinha decidiu deixar o passado para trás. Eu abandonei tudo, abandonei carnaval, abandonei, eu ia em ensaio em Vila Isabel, eu abandonei muita coisa. O espiritismo, aquelas rouparias todas, eu queria abandonar mesmo, eu não me sentia bem não. Eu aprendia, eu lia a Bíblia, eu prestava atenção, tudo que falavam, mas tinha aquelas aulas que a própria esposa do bispo dava. Aí eu sabia que o batismo, quem crê e for batizado será salvo. Aí eu quis logo me batizar, eu me batizei logo. Tinha uma festa lá em casa, a minha sobrinha estava fazendo 15 anos, então todo canto que eu ia tinha um champanhe aberto. Aqui, outro ali, outro ali. Em outros tempos eu tinha pego aquelas garrafas todas e tinha entornado tudo. Eu olhava para aquilo ali, eu disse assim, ou agora ou nunca. Eu via e tinha vontade, eu tinha me batizado naquela tarde de sábado. Eu disse, é agora ou nunca, eu não vou tomar nem uma gotinha. Aí acabei que eu peguei uma garrafa de Fanta, eu disse, eu vou tomar Fanta. Já tinha me libertado, né? Mas quando foi com o Espírito Santo, aí sim que foi mamão com açúcar. Muito boa. Levei 1 ano mais ou menos buscando, uma noite de sexta-feira. Foi muito lindo. Foi em junho, foi 17 de junho. Uma noite fria. Eu me lembro tudo direitinho. Mas tem muito tempo isso. Eu me lembro a coisa mais linda, mais gostosa que eu senti. É uma felicidade que não dá nem para transmitir.
É muito grande a alegria. Aí eu senti que era o Espírito Santo. Aí eu tive certeza. Eu sabia que era ele. Inclusive, quando a pessoa tem dúvida se é batizado ou não, o próprio Bispo Macedo fala isso nas reuniões dele. Se você tiver dúvida, não tem Espírito Santo. Aí eu comecei a me preparar para ser obreira. Era o meu sonho, que eu queria ajudar as pessoas. Aí depois eu fui levantada obreira. Aí começou, aí era aquele uniformezinho azul. Aí eu ficava tão feliz, puxa, eu fazia a obra de Deus, puxa, muito feliz. Teve até missionária do lar. Eu fiz esse curso. A gente ia para a rua. Eu estava em todas. E na lembrança, ainda estão as rejeições e perseguições do passado. Tinha uns que já moravam aqui, que achavam ruim. Já veio esse homem para cá para atrapalhar aqui a gente. Aí saía fora. Uma vez ou duas por semana, ele alugava o cinema ali, na sessão de 2 horas. Aí eu pegava, ele tinha umas caixinhas para levar, as caixinhas de som, eu pegava, fazia a maior questão de pegar uma caixinha daquela para levar para ele, lá dentro, lá no cinema. Quando ele ia para ali, parecia que estava chegando uma pessoa muito estranha. Tinha uma senhora com uma criança, falou assim, poxa, a gente já não tem quase divertimento nenhum aqui no MEI. Ainda havia esse homem chato alugar cinema aqui para estragar aqui a nossa sessão aqui, que a gente traz as crianças. Tinha muitos que saíam até rindo, não acreditavam. Esse homem vem para cá para falar que Deus muda. Aí as pessoas falavam, se Deus quisesse mudar a vida, minha já tinha mudado. Agora vem esse homem para cá para atrapalhar. A mídia começou a atacar muito a igreja. Então, eu mesmo presenciei muito disso, porque muitas das vezes a gente já saía para evangelizar e as pessoas nos agrediam verbalmente, nos agrediam com palavras. Elas gritavam, tá pedindo pão duro, vocês estão aí, são todos Zé Povinho. Então a gente foi muito humilhado na rua. Você sair na rua de uniforme, você corria até um certo risco de vida, de você ser apedrejado, porque teve casos assim já de obreiros que foram apedrejados até porque estavam com uniforme. Eu presenciei isso. Eles focavam muito no Bispo Macedo, que o Bispo Macedo era ladrão, que o Bispo Macedo só queria nosso dinheiro, que ele estava ali, que a gente era bobo, que ele tinha feito lavagem cerebral. Isso eu escutava dos próprios familiares. Então, em meio a essas perseguições, eu nunca tive o desejo de largar, de deixar, de sair. Eu estou no caminho certo, é por aí mesmo. Deus vai abençoar, se já estava abençoando, vai abençoar muito mais ainda. Mais almas eu vou ganhar para o reino de Deus. E sem o Espírito Santo, é impossível permanecer. Eu fiquei alguns meses aqui ajudando o bispo. Devagarzinho a minha vida foi mudando. E o problema é que eu não recebi o Espírito Santo e continuei na macumba. Aí eu fiquei mais 17 anos lá dentro da macumba. Lá dentro eu vi que minha vida não resolvia e cada vez ficando pior. Aí foi quando eu resolvi sair da macumba. Minha amiga, meu amigo, saiba que o Senhor Jesus quer mudar a sua vida. E a palavra dele não é mentirosa, não é enganadora. Eu já ouvia naquela rádio Copacabana, né? Eu ouvia falar da Igreja Universal, do Bispo Macedo, aí que eu me lembrei, o Bispo Macedo é aquele que é lá do Coreto do MEI. A Procuradoria da República no Rio... Na época, a Rede Globo só falava mal, outras emissoras também. As próprias igrejas que a gente ia já falava que a Igreja Universal era uma macumba disfarçada. Aí eu, com aquilo na cabeça, falei assim, pô, você é pra mim na igreja, que eu saí de lá, da macumba. Pô, você é pra mim na macumba disfarçada, eu ficava lá no terreiro. Hoje eu peço até perdão a Deus por isso, pelas palavras que eu falei e por ser tão ignorante na época, mas a gente via que tinha um diabo por trás. Andréia guarda na memória as lutas que viveu. Logo depois eu casei, e meu marido também já era obreiro, ele não quis mais, ele saiu.
Ele até me chamava para me sair também, mas eu falei que eu não iria sair, que eu iria ficar ali, porque o meu intuito era servir a Deus. Perdemos tudo, perdemos 2 empresas que a gente tinha. Eu cheguei aí a perder os móveis dentro de casa, a dormir até no chão. Mas isso para mim não importava, porque o que eu sabia, o que eu queria era ser salva, chegar no céu, ter a minha salvação. Não importava, independente se a empresa ia voltar, se eu ia conseguir restituir a empresa ou não. Eu queria era a minha salvação. E o meu filho passou uma situação difícil de saúde. Meu filho nasceu com broncopneumonia, mais pneumonia. Os 2 pulmões do meu filho estavam tomados de água. Inclusive, ele teve uma parada cardíaca e ele teve a segunda. Quando ele teve a segunda, o médico até pediu assim, olha, a senhora entra para se despedir do seu filho, porque a gente já tentou fazer de tudo e não conseguimos. Ele está todo roxo já. Então, eu peguei e entrei. Quando eu entrei, eu falei assim, não é possível. Aí a doutora virou para mim, não, seu filho voltou, não sei como ele voltou sozinho, ele voltou. Mas eu já estava vivendo aquela fé. E logo depois disso, veio a situação do Maracanã, onde o Bispo Macedo estava fazendo uma reunião no Maracanã e eu fui. Meu filho ficou internado, mas isso não foi o motivo de eu largar, de eu deixar, porque eu perseverei, eu permaneci. Pedi a Deus por ele e graças a Deus, Deus nos deu a resposta. Meu filho ficou curado. E hoje em dia, meu filho não tem sequela nenhuma, é casado, muito bem de saúde. Para ter uma noção, ele não pega nem resfriado. E graças a Deus, hoje meu marido voltou, é obreiro de novo, faz a obra junto comigo, estamos juntos, firme e forte. A minha família toda está na presença de Deus, meus filhos, meus netos. Meu pai se batizou, começou a ir para a igreja e eu tenho certeza da salvação do meu pai. Hoje ele não está mais entre nós, mas eu tenho certeza que meu pai está salvo. E Deus é tão maravilhoso que hoje a gente não tem 2 empresas, hoje a gente tem 3 empresas. E graças a Deus a gente tem uma vida plena, em todos os sentidos. Eu moro em São Cristóvão, perto da igreja. Eu passava perto da igreja, na porta da igreja, e não sabia que era a Igreja Universal. Aí tinha um amigo meu, que eu estava conversando a minha situação com ele, aí ele falou assim, rapaz, eu vou te levar num lugar melhor do que na Macumba. Domingo nós vamos lá. Aí eu peguei e falei, que lugar? Mas ele não quis me falar o lugar. Aí quando foi, eu encontrei com ele, quando nós paramos o carro, ele parou na porta da Igreja Universal. Rapaz, logo aqui que você me trouxe, mas aí eu entrei lá 6 horas da manhã. Foi em 94. Foi uma alegria tremenda, pastor. Aí eu me senti tão feliz. Quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, tinha tanta fome de ficar ouvindo aquela palavra, que eu ia 2, 3 vezes no mesmo dia na igreja, só para poder ficar ouvindo aquelas palavras, para poder me libertar. E deixei aquelas coisas, aquelas amizades, deixei bebida, deixei aquelas coisas todas que eu tinha para trás, aquelas coisas ruins. Aí me batizei nas águas. Aí o que acontece? De madrugada eu começava a buscar, pedir a Deus que me mudasse, que tirasse aquele negócio de mim, tirasse aqueles pensamentos de Satanás de dentro da minha cabeça, porque era difícil, porque a gente servia um espírito depois de sair Mas eu ali perseverando, pedindo a Deus, uma noite eu levantei para buscar o Espírito Santo, de madrugada. Aí daí a pouco eu ouvi aquela voz, não temas que eu sou contigo. Foi onde eu comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. E levantei e fiquei pulando dentro de casa lá, todo alegre. Parecia que eu estava numa festa, mas tinha uma festa do Espírito Santo que estava dentro de mim. Aí eu senti aquela paz. Aí eu falei, pô, será que eu estou ficando doido? Pô, mas que doido alegre que sou eu. Que doido alegre que sou eu, pulando e gritando e remexendo lá, fazendo uma opção de gesto lá, porque tanto da alegria que eu senti dentro de mim. E comecei a querer só ganhar alma e falar de Jesus para as pessoas. Eu queria passar aquilo que eu tinha recebido para as pessoas. Hoje eu tenho felicidade na minha vida, porque eu tenho Deus, tenho o Espírito Santo, e Deus mudou a minha vida totalmente. Aí me casei de novo com uma mulher de Deus. Eu sou feliz. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, estou cantando, estou brincando com ela, brincando com meus filhos, meus netos.
e dentro de casa uma felicidade só. E eu hoje sinto uma paz que eu nunca tinha sentido quando eu andava do outro lado da vida. A minha casa hoje tem paz. Nós todos lá vivemos na palavra de Deus. Os nossos filhos, que é meu enteado hoje, sou outra cabeça também, em todas as áreas da minha vida, graças a Deus, não me falta nada, eu sou feliz com esse Deus maravilhoso. Hoje, eu e minha esposa, nós somos ganhadores de alma, nós pregamos para aqueles que necessitam, querendo trabalhar cada vez mais para Jesus, porque só Ele é o caminho, a vida e a verdade. A minha maior riqueza que eu vejo hoje é eu ter permanecido, estar aqui. Tem essa foto aqui de todos esses aqui que estão aqui, só eu permaneci e um pastor. Tem um pastor aqui também, só nós aqui estamos na obra. O restante tudo saiu, tudo desistiram, tudo largaram, não estão mais. Deus me sustentou e me sustenta. Tanta coisa vivi, tanta coisa passei, mas o Espírito Santo, a força de Deus, foi que me susteve até aqui. Não conseguiria nem dar um passo se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. Não sei nem aonde eu estaria, eu só estaria viva. Toda vez que eu ponho o meu uniforme, é como se fosse a primeira vez. Ao mesmo temor, ao mesmo respeito, com toda a honra, eu ponho o meu uniforme. Que satisfação! Saber que a igreja vai fazer os seus 48 anos, isso para mim é muito satisfatório. E saber principalmente que quem dirige essa obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que rege o Bispo Macedo, que dá ao Bispo Macedo essa visão, essa sabedoria, que não vem dele. Isso você pode ter certeza, vem do próprio Deus. Quantas vezes eu encontro com as pessoas e dizem assim para mim, uma vez uma pessoa encontrou e disse, você ainda continua lá no Universal? Eu disse assim, e para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Esse bercinho não sai não, só quando Jesus me chamar. Quando eu revi o Bispo Macedo, lá em Del Castilho, quando ele saiu do Coreto do Meio, hoje é o Brasil, é o mundo todo, a gente vê que foi obra do Espírito Santo que usou o Bispo Macedo para fazer isso tudo e a gente fica muito feliz. Para mim, ele é o Moisés de hoje. Eu escuto a palavra dele toda noite. Ele está longe, mas ele é meu pai na fé. A senhora continua usando a fé, né? Com certeza, é a minha riqueza. Eu tenho a certeza que daqui para frente, muitas almas ainda serão ganhas por intermédio desse trabalho tão grande da Igreja Universal e que Deus levantou. Quem semeia